Bom, então, vamos só recapitular. Essa condição que eu digo, a Helena de Troia, ela tinha uma filha. Não sei não, Helena de Nós Troia. tínhamos um filme lá na Netflix, Sei. série, e essa série foi muito boa em inglês, do Troia. Sei, é Você interessante. botou a Helena como uma filha. Deve ser porque ela casou, ficou casada há muito tempo. Não, Deve ter. mas eu nunca tinha visto. Também não, sempre que faz assim, faz alguma coisa sobre Troia e tal, eu nunca vi nada assim de filha de Helena de Troia com padres também, não. Vamos lá, então a gente tinha feito o seguinte, a gente estava tentando construir, né, a ideia, né, de o que a gente quer chegar é o espalhamento fóton-fóton. E aí a gente caminhou na direção primeiro de compreender a linearidade. Aí Maxwell traz as equações, são lineares e começam a aparecer efeitos que revelam não linearidade, mas em meios materiais. Aí a gente chega na década, no século novo, né, no século XX, vamos dizer, já com a noção de que existe, já voltando à noção da ideia de um quantum, e aí a ideia agora, já que a luz tem um quantum que tem uma natureza corpuscular, esse quantum pode, essas partículas de luz, podem sofrer espalhamento. Então a ideia começou em 25 estudar o espalhamento luz-luz, mas até então o espalhamento luz-luz desvinculado daquilo que é o elétron. O elétron é um gerador de ondas eletromagnéticas, são as cargas, né? As cargas e os spins, né? Geram campos. Então a ideia de Max Born foi começar a compreender melhor o campo eletromagnético, tentando estudar a natureza do elétron. E agora o elétron estava bem descrito. Então, Max Born, né, já sabia, conhecia e adotou a equação de Dirac, né, que é uma descrição tanto quântica quanto relativística. A gente está em 33, então 33, inclusive, já foi descoberto o pósitron, que foi a maior, uma das primeiras grandes previsões da equação de Dirac. Então, Max Born, em 33, né, ele realmente já começa a entender que o elétron deve ser, quer dizer, tenta entender o eletromagnetismo não pelas equações eletromagnéticas em si, mas através do elétron. Então, só para lembrar vocês aí, a gente vai estudar aqui no curso, né, a ideia da ação de Born-Infeld, ou Lagrangiano de Born-Infeld, né, ele tem uma estrutura assim, ele tem aqui um parâmetro aqui, que a gente chama aqui de menos B, e aí aqui ele tem não linearidade, está aqui nessa raiz quadrada, aí aqui a gente tem um termo que é 1 menos F, esse F aqui é o F', né, tem dimensão, tá? E aí aqui, observe o seguinte, Lagrangiano tem dimensão de massa a quarta, esse termo aqui tem dimensão de massa a quarta, né? Aqui ele bota, na verdade, eu acho que bota um D2, esse D tem dimensão de massa ao quadrado, então bota aqui um B2, tá? E depois tem um termo aqui que é G ao quadrado, vou explicar já o que é isso, sobre B4. Então lembrando que F é o famoso termo menos o quarto de F', é o invariante F', F'. E G é o invariante FF'. Então a gente vê o seguinte, nesse sistema de unidade natural que a gente está usando, né, o F tem unidade de, aqui é campo elétrico, isso aqui é E2 menos D2, então isso aqui é campo elétrico ao quadrado, então isso aqui tem dimensão, campo elétrico tem dimensão de energia ao quadrado, isso aqui é uma energia quarta, isso aqui é energia quarta sobre energia quarta, B tem dimensão de energia ao quadrado, então isso aqui é energia quarta, isso aqui fica adimensional, esse aqui tem dimensão de energia a oitava, e esse B a quarta tem dimensão de, então isso tudo aqui é adimensional, adimensional, e esse B, ele é um campo, ele tem essa seguinte estrutura, ele é a massa do elétron ao quadrado, C3 sobre EH cortado. Essa grandeza aqui, se a gente for olhar as constantes fundamentais, né, pegar a massa do elétron, a velocidade da luz, a carga elétrica e a constante de Planck, essa grandeza composta dessa forma, isso aqui é a massa do elétron, isso aqui é a velocidade da luz, portanto alguma coisa relativística. Aqui é a carga fundamental, portanto alguma coisa eletromagnética, e aqui alguma coisa da mecânica quântica. Essa grandeza aqui, se a gente substituir os valores aqui, essa grandeza tem dimensão de campo elétrico ao quadrado.
esse D aqui, esse M2C3 sobre RH cortado, perdão, isso aqui tem dimensão de campo elétrico. Uma dimensão desse objeto aqui é um campo elétrico, volt por metro. E dá o valor mais ou menos 10 elevado a 16 volts por metro, que é um campo muito intenso. E a grandeza M2, C2 sobre RH cortado, ela tem dimensão de campo magnético, ela dá alguma coisa na faixa de 10 a 8 Tesla. Então, esse B está associado a um campo fundamental muito intenso. Então, se a gente estiver trabalhando com campos elétricos, né, que sejam bem inferiores a esse campo aqui, esse fator aqui é pequeno e eu posso fazer essa expansão. Então, se eu fizer essa expansão em primeira ordem, quer dizer, a expansão da raiz, né, vai ficar menos B2 e aqui vai ficar 1. Aliás, aqui, peraí, aqui eu acho que é o seguinte, aqui esse B2 não tem não. B2, isso aqui, não está certo. Acho que eu não sei. Esse 1 vai ter que se cancelar. Dá licença, então eu acho que isso aqui é B2 multiplica 1 menos isso, perdão. É isso aqui. Que aí vai ficar 1 menos. Aí a expansão de 1 mais alguma coisa, né, quando esse acréscimo aqui é pequeno, fica 1 mais 1 meio, então vai ficar menos F sobre 2B2, tá, mais G2. Quer dizer, faço uma expansão a todas as ordens, mas estou pegando o termo de ordem mais baixo. Né? Aqui. Então, tá. Então, aqui a gente vai ter menos B2, aqui, desculpa, eu estou esquecendo desse 1 aqui, ó, 1 menos isso. Então, esse 1, isso aqui é a expansão da raiz. E tem esse 1 menos, então vai cancelar esse 1, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Aqui cancela o B2, ó, e fica o termo, tem um fator de normalização que deve estar errado, talvez eu tenha mudar a convenção aqui, alguma coisinha. Mas, no fundo, o que está acontecendo de importante aqui é que vai ficar, aqui tem esse menos e aqui tem esse menos B2, o B2 cancela no fundo da F, que é o lagrangiano de Maxwell. Então, na aproximação de campos fracos, campos eletromagnéticos fracos, ou seja, F é muito menor do que B, e G também é muito menor do que B2, G é muito menor do que B, então isso aqui dá para nós, me dá para nós a possibilidade de parar nos termos inferiores, nas primeiras ordens. E aí então a gente reproduz Maxwell e agora mais as correções. Então Born-Infeld é Maxwell mais as correções. E é isso aí que ele propõe como lagrangiano eletromagnético. E aí, a partir daqui, a gente vai falar aqui no curso mais à frente, daqui a pouco, né, numa próxima aula, sai o campo elétrico finito. Então, aquele campo elétrico, né, que a gente calcula na origem, né, como sendo a carga do elétron sobre raiz quadrada de R4 mais esse parâmetro, aqui vai aparecer um parâmetro aqui que tem dimensão de comprimento a quarto. Lembre-se que B tem dimensão de energia ao quadrado. Então, esse A, que tem dimensão de comprimento, ele é energia menos 1. Então, esse A vai estar ligado a 1 sobre a raiz quadrada de B. Porque B tem dimensão de energia ao quadrado. Então, a raiz de B tem dimensão de energia. 1 sobre energia é comprimento. Então, esse A aqui, na verdade, está ligado a esse parâmetro. E aí, para distâncias muito grandes, esse termo domina sobre esse, fica um campo 1 sobre R2. E para distâncias muito próximas da origem, esse termo aqui fica muito pequeno, esse fator aqui é dominante. Então o campo tende a um valor finito, né, para R igual a 0, e depois ele decai. Então, Born-Infeld faz essa proposta. Mas então ele tenta ver que eu preciso modificar o eletromagnetismo para poder compreender, né, a existência, para poder compreender a origem da massa eletromagnética do elétron. Então essa foi a ideia. Então aqui quando ele fala de Foundations of the New Field Theory, é essa teoria que a gente vai falar depois, o que ele está construindo, é o chamado eletrodinâmica de Born-Infeld, que foi a primeira eletrodinâmica construída não linear, uma primeira versão não linear de uma eletrodinâmica foi essa aqui, que ainda não fez o recurso devido
a equação de Dirac, que a gente vai ver agora. Eu diria que o não linear aparece aí pelo G2. O não linear aparece aqui por isso. Porque quando você tem o primeiro termo, é F, que é um quarto de F', então é uma coisa quadrática. Mas aí quando você tiver o termo de ordem superior, vai ser F2. Então você vai ter E2 menos B2 ao quadrado. Então você vai ter, e assim vai. A não linearidade aparece nos termos. Pela expansão da série. Na expansão da série. Quando começar a aparecer termo F2, G2, né? E as potências mais altas, aí você está gerando a não linearidade. 33. Veio o famoso trabalho do Delbrück, o espalhamento de Delbrück, que é o espalhamento que é, vamos dizer assim, é o espalhamento por excelência fóton-fóton, né? Vou botar assim, Zeitschrift für Physik. Legal. Então esse artigo aí é o artigo do famoso espalhamento de Delbrück, em que ele estuda o espalhamento fóton-fóton. E esse trabalho vem, quer dizer, ele aparece como um apêndice. Você vê que está no mesmo volume, né, e praticamente aqui, ele é a consequência imediata desse trabalho que está na página 137. Ele faz esse adendo, quer dizer, o artigo é da Lisa Meitner e do Kösters, e nesse artigo eles colocam esse apêndice, esse adendo, que foi o estudo que o Delbrück fez do espalhamento fóton-fóton. Tá? Quer dizer, desculpa, esses outros, os outros esquecem. É o meu artigo. Esse artigo aqui, esse é o artigo. E o apêndice desse artigo é esse espalhamento do Delbrück. Quer dizer, o espalhamento de Delbrück, ele aparece não no corpo do artigo. E ele não aparece como autor do artigo. Os autores do artigo, quer dizer, esse artigo aqui, da Lisa Meitner e desse cara Kösters aí, nesse artigo eles acrescentam um apêndice. Esse apêndice é o cálculo de Delbrück para o espalhamento fóton-fóton. E como é que ele aparece como nome no artigo? Ele não aparece o nome do artigo. Não é na jeito. Quer dizer, é porque esse aqui é a página final desse artigo. Esse artigo aqui da página 137 até a página 144.
E nessa página 144, que é o apêndicezinho, o Del Bruyne dá o resultado que ele achou para o espalhamento fóton-fóton. E que ficou famoso foi o Del Bruyne. Pois é, quem ficou. Se bem que Lisa Meitner ganhou o prêmio Nobel. Ela é eu acho que uma das poucas mulheres que ganhou o prêmio. Ela era austríaca, né? Eu acho que ela chegou a ganhar o prêmio Nobel, sim. Ela era da física nuclear, a área de física nuclear. Ela tem aquela coisa, ela era professor, né? Provavelmente os caras trabalhavam para ela, assim. Ela devia também dar muitas indicações e tal. Mas o paper é esse aqui, sobre o espalhamento de raios gama de baixas, short wave, de baixos comprimentos de onda, ou seja, altas frequências, né? Então, nesse espalhamento, agora, esse espalhamento de Del Bruyne aí, né, quer dizer, ele calcula não usando exatamente a QED. Depois o cálculo é feito pela QED e bate com o resultado dele. Ele usa a mecânica quântica dele. Aí, agora sim, agora as coisas começam a mudar. Por quê? Agora, Halpern, esse autor que chama Otto Halpern, a referência dele aqui, ele começa a mergulhar, quer dizer, ele dá uma indicação de que é da equação de Dirac que deve sair a não linearidade do eletromagnetismo. Então, tem esse trabalho aqui de 33, o Otto Halpern, né? O autor, o artigo é um artigo de uma página e meia, um artigo falado, praticamente. Você leu? Já viu, Léo, o artigo dele? É um artigo assim, escrito, é uma redação, em que ele não faz cálculo, mas ele entende que é do mar de Dirac que as coisas saem. Então, o artigo se chama Scheduling Processes Produced by electrons é um physical review também. Então, nesse artigo aqui, ele indica que é preciso olhar, quer dizer, é preciso entender que os fótons de alta energia, quer dizer, ele chama atenção para aquele artigo ali, né, do Del Bruyne, que é de altas energias, então é preciso entender que o fóton, dois fótons de alta energia interagindo no vácuo, eles vão poder excitar os elétrons de energia negativa. Então, eles podem, você vai dar energia suficiente, você pode dar energia, segundo a teoria de Dirac, do mar de Dirac, né, os elétrons, todos de energia negativa, ocupam, né, todos os níveis do mar de Dirac, e aí os elétrons de energia positiva são os elétrons que nós observamos. Mas lá na teoria de Dirac, Dirac estipula que se você der energia, quer dizer, o elétron que está nos níveis de energia negativa, a energia negativa mais alta que tem é menos MC2. Quer dizer, seria um elétron de energia negativa em repouso. Depois eu posso ter elétrons de energia negativa, quer dizer, energia de... Pela equação de Dirac, né, quando a gente resolve lá, tira a equação de Dirac, gama MDMI menos MC, a relação de dispersão que sai é essa aqui, é 2, né, igual a P2 mais M2. E aí você pode tirar as energias, mais ou menos, raiz quadrada de P2 mais M2. Então, se a gente se concentrar nos elétrons de energia negativa, se eu pegar um elétron de energia negativa com momento zero, quer dizer, em repouso, ele tem energia menos M. Então, está aqui está o zero. E aí, sempre que eu der algum momento para esse elétron aqui, essa raiz aqui vai crescer, então ela vai ficar mais negativa. Então, os elétrons de energia negativa eles estão todos ocupando esses níveis aqui. Se a gente der a um elétron de energia, se a gente der uma energia M
MC2, né, M, eu vou justamente pegar esse elétron aqui de energia menos MC2 e trazer ele para o estado de energia zero. Então, se eu der energias maiores do que MC2, eu começo a excitar, a tirar do vácuo, né, do mar de Dirac, esses elétrons de energia positiva. Aí vai ficar um buraco aqui. Esse buraco é o que é a falta de um estado de energia negativa, é que o Dirac interpreta como um pósitron. Isso na primeira versão, na versão mar de Dirac, ainda olhando a mecânica quântica, não a teoria quântica de campos. Com a teoria quântica de campos, essa noção desaparece, e aí você pode criar elétrons e criar pósitrons. Mas na versão mecânica quântica relativística, a falta de um elétron de energia negativa, ou seja, um buraco no mar de Dirac, se comporta como uma partícula. Quer dizer, é uma partícula que está representando uma coletividade, ela está representando todo o mar de Dirac como quer dizer, todo um infinito, né, de estados de energia negativa, faltando um estadinho. Isso se comporta como uma partícula, é uma noção, vamos dizer, coletiva de partícula. Então a gente tem aqui o pósitron. Então, o que o Halpern dizia, se eu pegar fótons de energia muito alta, ele vai começar a excitar esses pósitrons também. Então, na verdade, os elétrons, o espalhamento que vai acontecer entre os fótons de alta energia, ele vai poder ser mediado por elétrons e pósitrons, né? Ele vai poder excitar esses elétrons, esses pósitrons, quer dizer, esses elétrons de energia negativa ascendem para cá, vão aparecer como elétrons de energia negativa, mas quando ele deixa essa vacância se comporta como um pósitron. E de fato a gente tem, se a gente pegar uma energia que seja 2MC2, essa é justamente a energia mínima que eu preciso para criar um paraelétron-pósitron. O elétron tem massa M, o pósitron tem massa M, então com a energia 2M, eu crio um paraelétron-pósitron. Então essa é a ideia do Halpern. Se eu pegar fótons de energia muito alta, ele vai ter energia suficiente para excitar elétrons de energia negativa, que vão aparecer como elétrons de energia positiva, e vão deixar o buraco. O buraco se comporta como um pósitron. Então, a ideia dele é que esses fótons agora, eles vão estar interagindo mais no banho de elétrons pósitrons. Então, essa é a ideia do Halpern. Então, ele dizia que o espalhamento... Então, agora, esse é um ponto, eu acho que isso aqui é um ponto muito importante assim, para a nossa física de hoje. Porque é o primeiro paper que ele reavalia o espalhamento fóton-fóton sem olhar só o fóton, o campo eletromagnético, a onda eletromagnética em si. Ele agora diz, não, nós temos que olhar o espalhamento fóton-fóton dentro da ideia da equação de Dirac, dentro do cenário que a equação de Dirac nos traz, que é o cenário do mar de Dirac, né? Ou seja, o cenário de um vácuo, né? Quer dizer, isso aqui é o cenário do mar de Dirac na mecânica quântica relativística. Na teoria quântica de campos, né? Na teoria eletromagnética, o vácuo eletromagnético é um condensado de elétrons e prótons, de elétrons e pósitrons, perdão. Então, esse condensado, quer dizer, o vácuo eletromagnético é esse condensado de elétrons e pósitrons. Então, a ideia é, o fóton, ele pode se materializar por um certo tempo curto e finito num paraelétron-pósitron e depois esse paraelétron-pósitron se rematerializa como fóton. Então, a ideia do Halpern era um pouco essa, né? Quer dizer, aquele gráfico naquele D que a gente chama de polarização do vácuo. É o fóton que transita para um paraelétron-pósitron e depois esse paraelétron-pósitron se recompõe no fóton. Então, para a ideia da teoria da QED, né, da eletrodinâmica quântica, né, o vácuo, quer dizer, o vácuo trivial, óbvio, da eletrodinâmica quântica é a ausência total de partícula, né? Mas a gente sabe que esse é o vácuo trivial. O vácuo verdadeiro é o mar de elétrons, quer dizer, é um banho, né, um condensado de elétrons e pósitrons que se aniquilam e se recompõem em termos de se aniquilam, formando fótons, o fóton se rematerializa em elétron-pósitron, então o vácuo não é mais o vácuo trivial. Então a ideia do Halpern era essa.
era que o espalhamento fóton-fóton, se os fótons tiverem alta energia, o fóton ele vai ver, ele vai poder estar interagindo, quer dizer, o espalhamento é mediado dentro desse banho de elétrons e pósitrons que vão poder se formar, porque o fóton tem energia suficiente para excitar elétrons de energia negativa, que vão virar elétrons de energia positiva, criando assim esse par elétron-buraco, que é o pósitron. E aí o fóton vai estar interagindo no meio. Ele não vai estar espalhando. O espalhamento não é no vácuo. O espalhamento é no meio virtual, onde esses processos virtuais acontecem. Então essa é a ideia, né? Essa é a ideia do vácuo, né? De Dirac é essa aqui. É o vácuo que se materializa num par elétron-pó, depois se materializa e se recompõe em termos de fóton. Então, esse trabalho aqui, apesar de ele não... tinha essa linguagem? Oi? Essa linguagem dele. Esse loop aí, ele não... Não, isso aqui não. Isso aqui eu estou fazendo só o paralelo. O loop era só da gente entender. Isso é só para entender. O que ele estava falando era disso. Criar par, elétrons e pósitrons, criar par, né? A partir da excitação desses estados de energia negativa. Então, esse trabalho é fundamental, porque agora nós vamos começar a olhar o espalhamento fóton-fóton, levando em conta o que é o vácuo da QED. Levando em conta, então, a formulação de Dirac, né, para a existência de elétrons e pósitrons. Quer dizer, o fóton interage com o fóton, mas intermediado por pares de elétrons pósitrons. De fato, depois, né, aquilo que a gente vai calcular, que vai aparecer depois em 1936, que é o trabalho de Euler e Heisenberg. José? Oi, pode falar. Perdão, desculpa. Esse mar, ele é indefinidamente... Oi? Esse mar, ele desce indefinidamente. Desce indefinidamente. Menos infinito. Isso, exatamente. Essa é a energia aqui. Quanto mais momento você der, mais negativo fica isso aqui. Né? Quer dizer, o estado de máxima energia no mar é momento zero, é menos N. É menos N. Menos N C quadrado. Isso. E depois você vai dando momento, você vai tendo energias cada vez mais cá para baixo. Tá? O fato de eu não ter um livro... Desculpa. Quem falou? Não. Massa de repouso. É massa de repouso, é massa de repouso. Isso. O que é? Não, o fato de você não ter um livro. Um balde inferior? É, isso que Dirac Isso é esquisito. Não, porque, quer dizer, essa aqui é a proposta de Dirac. É o postulado dele. Ele diz, você pode ter, como os elétrons são férmions, porque se os elétrons fossem bósons, todos eles poderiam ir para o estado de mínima energia possível. Então você não pararia no fundo. Agora, como você é em férmions, esses férmions têm que se arrumar pelo princípio de exclusão. Então, você garante que você chega no fundo, mas nem todo mundo vai condensar no fundo. Você não tem a condensação bosônica, né? E você tem o princípio da exclusão. Tá? Então, esse trabalho aqui, ele abre um novo momento. É a partir daqui que a gente vai começar a falar do espalhamento fóton-fóton como a gente vê hoje, como a gente considera hoje. Então, de novo, 1934, vou apagar aqui, na versão escrita, que eu vou passar depois para vocês, quando terminar isso aqui um pouco melhor, eu estou pulando aqui alguns trabalhos que eu acho que nesse primeiro momento não vale a pena colocar, mas que eu coloquei aqui por uma questão assim de completar mais. Né? Em 1934, de novo, eu poderia dizer, de novo aqui nós temos 1, 2, 3, 4 trabalhos do Bohr. Então, 1934, de novo Max Bohr, e algumas vezes com o Max Bohr e o Bohr e Eiffel. Eu não vou nem colocar todos os artigos aqui, porque nem tem o seguinte, o primeiro artigo é o seguinte, On the Quantum Theory of the Electromagnetic Field. Então, esse é do Max Born sozinho. É um trabalho, então é um trabalho já do Born no sentido de quantizar a QED, On the Quantum Theory of the Electromagnetic Field. Depois tem um trabalho dele com Eiffel, que é Foundations of the New Field Theory. Depois, de novo, um outro trabalho dele com Eiffel, que ele faz um comment sobre um paper, que é o seguinte, Remarks on the paper by Frenkel on Born's Theory of the Electron.
Esse Frenkel tinha feito um comentário naquele paper que eu citei para vocês do Born, em que ele faz um modelo para o elétron como sendo uma partícula com raio finito, a gente citou ainda agora. E depois, um outro trabalho do Born-Infeld, de 34, que é on the quantization of the new field equation. Eles começam a quantizar o modelo, a teoria de Born-Infeld. Então, esses 4 artigos aqui, do Born e do Infeld, estão publicados aqui nos Proceedings do Royal Society de Londres. São 4 artigos publicados nessa revista em 34. Agora, tem um trabalho interessante em 34, que eu também vou assinalar aqui. Então, tem esses 4 trabalhos aqui, que vão estar citados aqui no texto. Então, nos Proceedings of the Royal Society de Londres. Agora, tem um trabalho interessante aqui em 34, que é uma outra eletrodinâmica que vai acabar surgindo, que é a eletrodinâmica de Hofmann-Infeld. Na verdade, o trabalho surge depois. A eletrodinâmica de Hofmann-Infeld, eu acho que ela é de 36 ou de 38, deixa eu ver aqui. 37. Mas em 34, esse Hofmann, ele lança um trabalho também, que já é... Depois ele vai discutir The New Field Theory. Todo mundo estava fazendo novas teorias. Mas ele retoma as ideias. Você não conhece essa expressão The New Field? Você vê essa expressão, está comum, mas ele na verdade retoma o trabalho do Born e do Infeld. Então esse trabalho aqui de New Field Theory, ele está publicado no Nature. E agora, em 34, voltam aqueles 2 americanos, agora na ordem de novo, na ordem alfabética, Hughes e Johnson. Eles começaram, Hughes e Johnson, Johnson e Hughes, agora Hughes e Johnson de novo. Esse Hoffman, ele trabalha com finito também? Assim, Também, ele faz uma avaliação? Não, ele reestuda Born-Infeld. Aí é um trabalho em cima de Born-Infeld. Depois é que ele vai apresentar uma eletrodinâmica dele também. Então, o último trabalho que eu cito aqui de 34, de novo um trabalho experimental sobre o espalhamento fóton, né? Que são, esses caras estão em cima disso. Vocês viram que a gente já é a terceira citação dessa dupla Hughes e Johnson. Esse Hoffman é alemão? Alemão. Então, 1934, tem esse novo artigo aqui do Hughes e Johnson, que a gente já citou. On collisions between photons. Esse aqui é um physical review. 45. Então a gente está caminhando ainda, esse trabalho é um trabalho experimental. Isso aí, eles, assim, o colígio tem fotos dessa colisão, assim, eles tinham uma lagrangiana, na bolinha, o que eles estavam? Não, é um trabalho experimental. Eles são experimentais. E era feito lá em Nova York? Eu não sei se era em Nova York, nos Estados Unidos, mas eu não sei onde está. Tem que olhar a filiação dele. O que é interessante é justamente dizer, hoje em dia o pessoal está tentando fazer colisão com fotos, né? Sim. E aquela época também faziam, né? Também Porque fazia, era... em situações muito mais difíceis, né? Quer dizer, até que ponto, quer dizer, o quão esses experimentos ali, quer dizer, o grau de precisão desses experimentos, identificar um fóton num background é difícil, né? É tudo muito povoado de fóton, né? Quer dizer, E você tudo leva aqui que o fóton
linear, né? Aham, Então você fazer um desvio disso. São efeitos muito sutis. 1935. Na tua intuição, você acha que à medida que aumenta a energia, necessariamente aumentará a não linearidade? Eu acho que sim. Quanto mais microscópico a gente vai, né? Quer dizer, quanto mais você está assim, mais no âmbito, né? Quer dizer, mais microscópico você vai, você começa a perceber, você começa a excitar, quanto mais energia você dá ao sistema, mais você começa a excitar outras partículas. Né? Você pode estar querendo fazer um espalhamento eletro-elétrico. Se você está num certo nível de energia, quer dizer, você vai dar ao elétron uma certa energia para dois elétrons colidirem. Então você vai excitar fótons. Se você dá uma energia muito grande agora para o elétron, você vai começar a excitar os Z0. Aí o elétron já vai poder trocar Z0, já vai trocar bóson de Higgs também. Então, à medida que você vai dando mais e mais energia ao sistema, você começa a provocar novas interações do teu sistema. Então, você começa, e aí quanto mais, quer dizer, toda a teoria microscópica, né, quer dizer, toda a teoria quântica de campos é não linear. Todas as interações são não lineares. Esse raciocínio reverter e vamos dizer, Tchau, Toninho, tchau aí. Chegar ao nível do Gênesis, você diz, a partir do fóton eu gero partículas. Sim. A alta interação entre fótons. Sim. E as partículas são todas geradas a partir do fóton. Sei. Isso, quer dizer, então a alta interação de fótons, ela se mas aí você também parte do pressuposto de que o que é mais fundamental para você é o fóton. A pergunta é, será que as partículas não poderiam ser produzidas a partir de gluons também? Aí já é outra viagem, digamos. Mas se você quiser imaginar só Mas o quer dizer, glúten tem caro, né? o glúon não, tem poucos. É. A questão que a gente pode se colocar é a seguinte, imagina que teu mundo só tem fóton. Você começa a vida só com fóton. E fóton vai gerar todas as partículas que você quer. Então, a pergunta... A gente está falando aqui Não, tá certo. alta interação, Isso. alta interação. Será que então essa alta interação de fótons, a gente já... Aí a gente se pergunta, quer dizer, a alta interação, qual é a natureza da interação entre fótons? É uma natureza eletromagnética. Então você poderia estar dizendo o seguinte, a interação dominante do universo é a interação eletromagnética. Eu vou gerar tudo a partir das interações entre fótons, como você está dizendo, né? Eu vou ter um Big Bang de fótons gerando todas as partículas. Então, quer dizer, todas essas interações deveriam ser interações eletromagnéticas. Então, a pergunta é, como é que eu vou gerar, por exemplo, as demais interações a partir da interação eletromagnética? A gente poderia se... Não sei a resposta, mas um questionamento que poderia se levantar aí é isso. Então, talvez, né, a gente, quer dizer, com a nossa visão que a gente tem hoje, quer dizer, o fóton é capaz de gerar, claro, a partir de um fóton, você pode gerar um par quark e antiquark, sem dúvida alguma, né? Quer dizer, o espalhamento, né? Quer dizer, o decaimento de não um decaimento de um fóton físico, mas um processo virtual. Você gera um par quark e antiquark no processo virtual. Mas agora, a partir de um fóton, será que eu posso gerar um meso, por exemplo, né? O fóton, né? Decaindo, meso, zero, dois fótons dando 2 por 0, né? Então, isso aí, eu entendo que tem que ter alguma coisa mais virtual por trás. Eu entendo o que você está falando, apesar que não poderia ser todo mundo gerado. Porque se a gente começasse esse processo aí, com os dois bichinhos discutindo, tudo bem, mas o professor está querendo que sair da linearidade de Marx. E isso, talvez, numa estrada que vai levando, e agora para cacete, com telas, etc., você começa a ter o fóton, essa alta interação com o fóton, não apenas alta interação, mas alta interação em very high energy. E daí você começa a ter energia para gerar, você para gerar um elétron precisa de um MEV, né, um elétron. Isso, sabe? Diz assim, então você tem, você está gerando planeta. 14 telas. Entende assim. Porque será que nesse mundo das estrelas é um mundo de high energy? Quer dizer que daí, porque o que tem no fóton é o seguinte, quer dizer, o fóton, o universo ele tem grandes nebulosas de fóton, né, assim, de luz,
assim, coisa de milhões de anos. E daí aquilo vem se transformando em estrela. Então, você do fóton vai gerando o elétron. E atualmente a gente não, a gente vê o elétron gerar o fóton. Né? Então... Não, mas é verdade, que é, por exemplo, que é o espalhamento é o efeito Bright-Miller, né? Que aí você pega dois fótons muito energéticos, você pode gerar matéria, vai gerar elétron pósitron. Tá? É possível. Então, a partir de fótons, você vai gerar elétrons pósitron, vai gerar quark antiquark, né? Vai gerar o próprio gama-gama, mas vamos dizer, esse espalhamento aqui, né? Quer dizer, esse espalhamento, não, esse processo aqui que é o chamado Bright-Miller, que é dessa época também, é de 34, né? Esse processo ainda até hoje, ele não foi medido. Não foi observado. Não, ainda não. Você conseguiu em laboratório. Agora que vai, espero que esse ano, no ano que vem, você tenha uma medida do Bright-Miller. Mas esse é um processo que permanece. Quer dizer, ele, teoricamente está todo calculado, mas o espalhamento, quer dizer, essa aniquilação fóton-fóton de matéria e antimatéria é uma questão experimental que não é simples, né? Vou pegar aqui mais uma coisinha. Uma observação, depois que eu vou botar aqui nas notas que eu estou preparando. Legal. Então, 35, o que marca 35? Eu não vou colocar tudo agora, porque a coisa foi crescendo, tem muita coisa. Então, eu vou colocar aqui, tem um trabalho do Bornifel, de novo, é o paper 2, eu tinha citado naquela lista de 4 papers de 34, um paper que é On the Quantization of the New Field Equations 1, é a parte 1 do paper. Ele agora lança a parte 2 do paper, que é On the Quantization of the New Field Theory, quer dizer, essa teoria dele, né, com quantizado. Tem um trabalho aqui do Max Born com Schrödinger, também no Nature, nessa direção da nova teoria. Agora, tem um primeiro trabalho importante aqui, esse trabalho aqui realiza a ideia do Otto Hauper. Porque aquele trabalho que eu apaguei, o trabalho do Otto Hauper, que eu tinha citado, que ele fala, vamos estudar, né, está aqui, o espalhamento, o processo de espalhamento produzido por elétrons de estados de energia negativa. A influência dos estados de energia negativa no espalhamento fóton-fóton. Então, em 35, um estudante do Heisenberg, que era esse Euler, essa usa o termo Euler e Kuckel. Eles fazem um trabalho que vai na direção, na sugestão do Otto Hauper, que é The Scattering of Light by Light in Dirac Theory. Então ele vai, porque o Otto Hauper, né, ele dá apenas argumentos qualitativos. O paper é muito especulativo. E aí agora esses dois autores aqui, o Euler e o Kuckel, o Scattering, esse trabalho que a revista é uma revista alemã. Então esse trabalho aqui foi muito importante. Depois vem o trabalho do Heisenberg, com o próprio estudante Euler, que é o trabalho que gera a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg. Por enquanto, esse trabalho aqui do Euler e do Kuckel, eles realizam, quer dizer, põem em prática a ideia do Hauper. Então esse trabalho aqui é importante em 35. Depois, em 35, tem um outro trabalho importante, que eu só vou citar aqui, mas está aqui, eu já vou dar para vocês depois, que é
Gravitational and Electromagnetic Mass in the Born-Infeld Electrodynamics. Então, eles vão discutir, o Hoffman, aqui nesse trabalho, ele discute a questão da massa eletromagnética e da massa gravitacional do elétron na eletrodinâmica de Born-Infeld. Depois, tem um outro trabalho interessante de um russo, Mikolsky, também em 1935, que fala da relação entre Born-Infeld e a equação de Dirac. Então, quando Born-Infeld escreve o lagrangiano dele, né, a ação dele da eletrodinâmica, é pensando de ter uma energia finita, né, para poder computar a massa do elétron. Então, ele constrói aquela eletrodinâmica. Esse autor aqui, o Mikolsky, ele começa a ele tenta, quer dizer, nesse trabalho aqui, ele discute essa relação que tem as equações de Born-Infeld a partir da equação de Dirac. Então, esse trabalho é muito importante. Eu vou dando a referência aqui, vocês vão ter a referência completa. Digamos assim, são os proceedings, né, os anais da Academia de Ciência da Rússia, mas está traduzido em francês, tá? Quer dizer, está escrito em francês, é Compte rendu de l'Académie des Sciences de la Russie. No VLCI, para dar a referência aqui. Depois, tem um trabalho também de 1935 do Schrödinger, que é Contributions to Born's New Theory of the Electron. Então, é uma série de discussões que ele faz também em cima de Born-Infeld. Então, por exemplo, em 1935, né, desde o paper de Born-Infeld, lá de 1933, né, eu acho que o primeiro paper foi na Nature. Esse, então, por 2 anos, quer dizer, quem estava dominando a cena era a eletrodinâmica de Born-Infeld aqui. A cena. 36. Deixa eu acabar para 7,5. Na próxima aula a gente chega a 49. Mas aí tem um período da guerra, que aí fica uma secura só. A gente vai ter hiatos aí razoavelmente grandes por causa da guerra. Mas esses anos, 36, 37, 38, trabalho para caramba. Mas eu não vou dar todos aqui para não cansar vocês. 36, vou só aditar, vou ressaltar aqui os mais importantes. De 36, Landau entra em ação. Tem um trabalho russo, né? Ariser, Landau e aquele famoso Pomerachuk, né? Que depois ficou famoso com os Pomerans, né? Que é Scattering of Light by Light. Então tem um trabalho do Landau, de 36, que vai estar dado para vocês, que é publicado no Nature, o espalhamento da luz pela luz. Então uma visão, vamos dizer, mais russa da questão. Depois tem um outro trabalho de um alemão chamado, está publicado numa revista russa, mas é de um alemão, Bronstein, que é On the Spontaneous Decay of Photons, decaimento espontâneo de fótons. Fótons, será que os fótons podem decair? Depois tem o trabalho do Euler, do estudante do Heisenberg, que é sobre o espalhamento da luz pela luz de acordo com a equação de Dirac. É uma continuação desse trabalho com Fokker. Mas aí tem um trabalho agora sozinho do Euler. Então, só estou chamando a atenção, luz por luz. Tem um trabalho em 36, tem um trabalho do Landau, tem o trabalho do Bronstein, depois tem o trabalho de novo do Euler. Tem esse trabalho aqui interessante do Weisskopf, né? Do Cameron do Weisskopf, que é desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do positron. Vale a pena citar esse aqui, é um trabalho do Cameron e do Weisskopf. Você, que ano nessa questão que você está dando, você classificaria como ano de Lúcifer? Eu entendo que Lúcifer significa produção de luz. Você está falando nesse sentido? O ano da produção da luz? Que assim começou, o pessoal deve sair de Marte e tem que fazer uma... Eu diria assim. Bom, eu diria que é 33, Dória, que eu acho que é quando você realmente bota o pé fora de Marte. Porque até então, até 33, você está discutindo eventualmente a não linearidade, mas você não está ainda fora de Marte. Eu acho que 33 com o Halper, você começa a botar o pé fora de Marte. Então, você acredita no que você está falando? Eu acredito.
Se eu te levar lá no Bispo Macedo, você vê que a partir de Se produziu a luz? Se ele souber o que é Lúcifer, não sei se ele sabe, né? Ele deve achar que é uma coisa muito ruim, né? Não sei. Então vamos lá. Então tem esse trabalho do Kemmerer e do Weissfeld, que acho que esse trabalho vale a pena ser citado, porque esse trabalho marca uma coisa muito importante, porque aí... Bom, a aula está gravada, podia fazer Foi só enviar o link para ele. Aí vamos vir aqui no CPPF, fazer passeata, os bolsominions aí, vem aqui no CPPF, fazer passeata para cortar o curso. Agora a moda é boicotar curso, não pode ter curso, né? Curso sobre golpe, não sei o quê. Então, se for, mas esse curso vai ser um curso que vai estar na linha do golpe também. Se bem que agora tem uma coisa mais séria. Você viu que está para passar, quer dizer, vai ser votado, né? Projeto de lei de acabar com ciências humanas, ciências políticas, filosofia, artes nas universidades federais. A Universidade Federal só vai poder... Isso foi à frente? Hã? Não, está indo à frente. Eu não sei se vai passar. Eu acho que não vai passar. Começou em São Paulo. Não, está indo à frente no Brasil. Nas federais. Começou em São Paulo, né? Querer tirar isso das estaduais. Agora eles querem jogar isso para as federais. Já se está falando acabar com os cursos de humanas? De humanas nas federais. Ciências sociais, história, filosofia, geografia, ciências políticas, artes e design. Pois é, eles dizem isso. Mas aqui é o... Oi? Eu vi um discurso, parece que o Serra falou sem saber que estava sendo gravado, que justamente que isso não tem produtividade nenhuma, isso não gera nada. Isso foi em São Paulo, quem falou, acho que foi o Alckmin. Foi numa reunião lá da FAPESP. Mas agora eles estão falando, quer dizer, isso aí já é um projeto de lei a nível federal. Já chegou até e-mail para a gente assinar, fazer abaixo assinado contra. O que vai fazer com as pessoas do mundo? Pois é, cara. Que isso? A gente está chegando a esse ponto. Então, daqui a pouco você falou essa palavra mágica aí. Oi? Das trevas. Também, coisa horrosa, né? Não é nem Lúcifer. Oi, nem isso, nem é. Pelo contrário. É o oposto, né? É o Hades, né? Como dizem os gregos, né? O oposto da luz é o Hades, né? Hades. Grego, quer dizer, vem da palavra em grego, né? Que é a versão, o verdadeiro inferno dos gregos, é o Hades, né? O Hades É a falta de luz. não é escuridão. É a escuridão, é só. Então, chegando a era do Hades. Então tá, esse trabalho aqui é Deviations from the Maxwell Equations. Então é um trabalho que já vai na direção não maxwelliana, já vindo na direção, quer dizer, já tendo em conta que a gente tem Bohr nível, né? Aí, Léo, para aquela discussão que a gente vai querer falar das consequências da equação de Dirac, né? Por exemplo, esse paper aqui é muito importante, porque já é um paper na direção, quer dizer, uma consequência bem imediata da equação de Dirac, que é os desvios não maxwellianos, né? Resultantes da teoria do pósitron. Quer dizer, a teoria do pósitron, naquela época, as pessoas ainda não chamavam de equação de Dirac, né? Depois é que se batizou mesmo de Dirac's equation. Então, Nature. Depois eu vou fazer um recorte quando eu for passar isso aqui bonitinho, começar a organizar melhor isso aqui, que ainda está meio bagunçado. Eu vou fazer um selecionado que é só a relação entre espalhamento fóton-fóton e equação de Dirac. Para marcar uma coisa mais ligada à equação de Dirac para a gente poder ter um panorama mais organizadinho. Depois tem um trabalho aqui, foi publicado na França, que é dois autores aqui, Qual e Salomon, que é sobre, quer dizer, on a consequence of the new nonlinear electrodynamics. Quer dizer, esse trabalho que discute uma consequência, que eu não sei qual é, porque eu nunca li esse paper, não conheço esse paper, só citei ele aqui,
sobre uma consequência da eletrodinâmica, da nova eletrodinâmica não linear. Falamos de Bohr-Niefeld. Depois tem outro trabalho aqui de 36 importante, que é o espalhamento da luz pela luz de acordo com a teoria de Bohr-Niefeld. Então aqui esse trabalho desse autor aqui, Thomas, né? Esse aqui, C.D. Thomas. Aí aqui vai se calcular the scattering of light by light. According to the Bohr-Niefeld theory. Esse é um físico aí, viu? E depois tem um trabalho final aqui de 36, também do Victor Weisskopf, que esse trabalho é interessante, só que ele não está publicado em revista. Eu acho que foi um seminário que o Weisskopf deu na Dinamarca e ficou lá os anais desse seminário, que é a eletrodinâmica do vácuo baseada na teoria quântica do elétron. Então, as propriedades eletrodinâmicas do vácuo, né, com vistas, né, baseadas na equação de Dirac. Quer dizer, olhando agora que o vácuo é um conjunto de elétrons, é um mar de elétrons, quer dizer, um condensado de elétrons e prótons, né? Então esse trabalho também é interessante porque marca na direção da não linearidade, quer dizer, a não linearidade induzida pelo vácuo da eletrodinâmica. Essa ideia de condensar de elétrons e prótons no vácuo, uma ideia que persiste até hoje? Persiste até hoje. Quer dizer, o vácuo da eletrodinâmica quântica é um mar, quer dizer, são condensados de elétrons e pósitrons, partículas e antipartículas em geral. Quark, antiquark, né? Você tem energia eletromagnética de quark, antiquark, elétron, pósitron, mu mais, mu menos, tal mais, tal menos. A ideia é que o fóton vem e arranca um elétron do mar negativo. Isso, e aí cria o par. Isso na visão da mecânica quântica. Buraco, né? Isso. Então, esse fóton surge da onde? Isso que eu não entendo. Esse fóton, por exemplo, pode estar sendo emitido ou é um fóton. Ele é do próprio vácuo? Não, você pode estar dando. Quer dizer, você joga um fóton de raio gama, por exemplo. Sim. E aí esse fóton de raio gama que vem de uma estrela, sei lá, um fóton de raio gama. Aí, quer dizer, quando você joga no vácuo, esse fóton, ele tem energia suficiente para produzir um paralelo pósitron virtual. Eu sei, mas raciocinando dentro do mar, ele decide, arranca um elétron do mar. Né? Isso. Aí cria um elétron, o fóton vai começar a interagir agora com um elétron de energia positiva e esse buraco que comporta como pósitron. Então ele vai interagir agora com o par. É esse processinho aqui. Esse buraco é o pósitron, né? Esse buraco é o pósitron. Basicamente é isso aqui. O fóton vem, ele decai, quer dizer, ele cria um paraelétron pósitron, depois esse paraelétron pósitron rapidamente se reaniquila e dá o fóton. Então esse fóton que você vê de altíssima energia é um fóton que está continuamente interagindo com esse par de elétrons e pósitrons. Quer dizer, ele está no meio, ele não está no vácuo, na verdade. Nós pensamos que é o vácuo, mas o fóton, com tanta energia que tem, ele na verdade está caminhando e tropeçando com um monte de pares de elétrons pósitrons virtuais. Mas esse processo não está reduzido a esse gráfico unicamente. Tá, não, tem outros gráficos. Né? Agora, isso aqui é um fóton único, mas você poderia ter um processo assim, um fóton vem, outro fóton vem, entendeu? Seria esse espalhamento aqui. Você poderia ter agora dois fótons, eles aí começam a interagir com esses pares de elétrons pósitrons, e aí esses pares aqui agora se aniquilam formando mais dois prótons. Mas nunca como produto final matéria, então. Oi? Nunca temos. Não. Como produto final matéria, o que a gente tem, por exemplo, é esse aqui. A gente poderia ter um gráfico assim. Ó.
Fóton vem fóton. Aí cria esse ar elétron positron aqui, vai ser assim, aí aqui vem assim, aí aqui aparece um fóton virtual, e aqui aparece um par elétron positron. Você poderia ter esse processo de fóton, aí ele cria aqui um par, aí esse elétron aqui se materializa, então esse processo aqui seria fóton, indo em mais e menos com esses processos virtuais. Aí você tem, inclusive, um fóton virtual. Você não poderia ter sem nuvem? Vem um fóton, um elétron? Pode, você poderia Pode, ter. Pode, esse processo assim. Esse processo assim. Isso. Isso, tem dois fótons, aí esses dois fótons aqui eles trocam esse par elétron positron virtual, isso aqui é o propagador do elétron positron, sai um elétron para cá do positron. Aí esse aqui é esse processo a nível árvore e esse processo a nível trilégio, nível semiclássico. E ali é nível de um loop. É o propagador do elétron positron, aquele propagador que é tipo psi barrado psi. Então ele é um propagador neutro. A carga desse cara, quer dizer, as fases se cancelam. Então é um propagador que não é um propagador só psi-psi, porque esse aqui teria carga menos 2. Ou esse aqui teria carga mais 2. Mas esse propagador aqui é neutro. Então você tem um propagador elétron-positron. Tá? Quer dizer, o que a teoria, quer dizer, esse processo virtual, né? Quer dizer, quando você está na equação de Dirac, né? Você tira o propagador psi barrado e gama mi, dmi, menos m, psi. Aí você inverte esse propagador, quer dizer, essa função de Green que você tem aqui, né, é a função de Green. Então esse operador aqui é o operador de campo que vai criar, por exemplo, um elétron. Esse elétron se propaga e esse elétron vai se propagar e ele vai ser aniquilado. Então você vai ter uma transição. Agora, esse campo tem uma carga e esse campo tem a carga oposta. Então, esse propagador, ele está propagando dois objetos, quer dizer, está ligando é uma função de correlação para dois objetos com carga oposta. A fase desse cara aqui, se esse cara se transformar com essa fase e alfa, esse cara se transforma com essa fase menos e alfa. Então são dois campos com cargas opostas. Então 36, acho que a gente termina com esse belo trabalho aí do Weisskopf. Aí como a gente tem muita coisa em 37, 38, aí vai começar a ter os vazios. 38 a gente vai pular para 42, 43, pula para 48 e chega a 49. Eu prefiro deixar para a próxima aula. Fazer mais. Porque aí eu quero chegar em 37, né? Tem. O trabalho de 38, que é um trabalho importante. Peraí, eu acho que eu mandei para vocês. Olha, Heisenberg. Tá certo. Não, desculpa. Eu pulei um trabalho importantíssimo de 36, perdão, aqui em 36. 36. Nós estamos em 36, não é? Isso. Esse trabalho é muito importante. Esse aí é o trabalho com Weisskopf, tá certo? Esse trabalho aqui que eu vou citar. Que é onde surge a eletrodinâmica de Euler Heisenberg. Vou dar aqui para vocês. Então, para fechar 30. Nós estamos em 36, eu queria fechar 36, isso. Fechando. José, deixa eu comentar. A Primeira Guerra Mundial, ela não impactou tanto quanto a Segunda Guerra. Assim, É verdade, né? A Primeira Guerra você tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Aconteceu todo o trabalho de Einstein, Schwarzschild. Segunda Guerra parou o mundo mesmo, né? Parou assim. Esse trabalho aqui de 36 é fundamental. É o trabalho do Euler e do Heisenberg.
Zeitschrift für Physik. Então, esse trabalho aqui é o trabalho em que Euler e Heisenberg, eles pegam exatamente esse gráfico aqui. Eles estudam quando o fóton se materializa num paraelétron pósitron. O que a gente tem é um fóton que se materializou no paraelétron pósitron. Como esse processo aqui, o fóton se materializa num par de elétron pósitron virtual e depois esse elétron pósitron virtual se rematerializa, se reaniquila formando um fóton. Como esse processo aqui impacta o lagrangiano de Dirac. E aí eles mostram, né, por exemplo, que o lagrangiano de Dirac, o lagrangiano de Maxwell, ele fica, mantém-se menos um quarto de F mini e F mini. É o lagrangiano de Maxwell usual. Qual é o efeito desse processo quântico nesse lagrangiano aqui? É introduzir um termo que vai ter F mini ao quadrado e um termo que vai ter F mini, o dual dele, F tio mini ao quadrado. E mais, né, em ordem superior. Mas em primeira ordem, a gente agora tem efeitos quárticos, tem acoplamento quártico. Se derivando a quarta, né? Exato, tem 4 derivadas aqui. 4 derivadas aqui. É um acoplamento de 4 fótons. Momento a quarta, né? Tem momento a quarta. F mini e F mini. Então tem 4 fótons interagindo aqui e 4 fótons. Então você tem agora vértices, né? Como nessa eletrodinâmica de Euler e Heisenberg, que a gente vai ter agora vai ser vértices desse tipo, que a gente não tem naquele. Então o fóton interagindo direto. Aqui, quer dizer, se eu jogar férmion aqui, eu vou ter o fóton interagindo com os férmions, normalmente, o vértice típico da QED, mas agora a novidade é que eu vou ter esses vértices aqui. Então esse trabalho é o trabalho que marca, né, a introdução de uma outra eletrodinâmica, que não é Bohr-Nifel, mas eles mostram o seguinte, que do lagrangiano de Bohr-Nifel, esse termo serve também. Quer dizer, o lagrangiano de Bohr-Nifel, ele incorpora Maxwell, e nas ordens mais baixas dos campos, eles incorporam Euler e Heisenberg também. Então, o que Euler e Heisenberg mostram é que esse processo aqui, que é o chamado processo de polarização do vácuo, quer dizer, o vácuo, na verdade, né, ele, quer dizer, aqui a gente está falando de, por que a gente está falando de vácuo? Eu tenho um fóton se propagando no meio não material, no vácuo. De repente, esse fóton que está no vácuo, ele já não vê mais o vácuo, ele vai ter se transformado no paraelétron pósitron. Esse paraelétron pósitron caminha e se reaniquila no fóton. Então, quando o fóton está caminhando no vácuo, na verdade, ele vai estar, em certos momentos da trajetória dele, ele vai estar se materializando em matéria. Vai estar sendo, exatamente, vai estar criando e depois vai ser esse elétron pode se reabsorve formando um fóton. Então, esse processo aqui induz essas modificações. Então, a gente tem agora, então, justamente a não linearidade vindo do vácuo, não sendo um vácuo trivial. O vácuo formado de pares elétrons. Né? Então, essa é a ideia desse trabalho aí. Esse trabalho, a pergunta que eu digo, me parece aí um pouco assim, aquela história sem pulo, zero loucura. Ele pegou o Maxwell e foi botando, exponenciando o Maxwell. Diz assim, por que qual foi a jogada disso aí? Diz assim, quer dizer, a jogada lá de Heisenberg, o Bohr-Nifel, é uma coisa mais rebuscada. Sim. Diz assim, aqui é mais, simples, sem pulos da loucura. Aqui é o seguinte, você adotando a eletrodinâmica, quer dizer, você adotando a eletrodinâmica, mas agora na versão quântica, né, quer dizer, não pegando uma eletrodinâmica clássica, mas pegando uma eletrodinâmica quântica, você vai reavaliar o que é o vácuo. O que é o vácuo da eletrodinâmica quântica. Então, o vácuo da eletrodinâmica quântica agora, ele tem essa condensação de elétrons e pósitrons. Então, esse vácuo agora, quer dizer, esse processo aqui, é algo que não está presente. Quer dizer, esse processo aqui vai ter um H cortado aqui.
Esse alfa aqui vai trazer a constante H cortada. Esse alfa aqui vai ser justamente aquele M2C3 sobre EH cortado. Então, ele vai trazer esse H cortado aqui. Então, esse H cortado está vindo de processo quântico. Você está dizendo, eu estou corrigindo agora a eletrodinâmica, mas por um termo que tem quântico, tem a informação de que é uma extensão quântica, porque o H cortado está presente. Então, eu acho, quer dizer, nesse sentido, o trabalho é importante, porque ele marca uma relação agora entre o papel de você compreender o vácuo da eletrodinâmica. Mas aí, ali não tem eletropose, não dá grande. Não, pois é, o que você está dizendo é o seguinte, se eu considerar uma eletrodinâmica onde os elétrons e os pósitrons não estão presentes, porque eu estou trabalhando numa região, eu estou trabalhando com fótons que tem frequência, né? Quer dizer, o HI desses fótons, né? Ou vou botar direto o ômega, né? H cortado igual a 1, a frequência desses fótons é muito menor do que N. Estou botando H cortado igual a C igual a 1, ela teria que dizer isso aqui, H cortado ômega é muito menor do que MC2. Ou seja, se eu estiver trabalhando com fótons de energia baixas, além, né? Bem baixas em relação à massa de fótons, ou seja, bem abaixo do MEV, estiver trabalhando com fótons ultravioleta, né? Opa! KeV, ou até exatamente, fótons abaixo da massa de repouso da KeV, por exemplo, como você está falando aí, fótons na faixa do visível, elétron-volt, assim. Então, eu posso imaginar que, na verdade, eu vou estar trabalhando uma aproximação. Então, aquela eletrodinâmica ali é uma eletrodinâmica efetiva, é uma eletrodinâmica fotônica, onde eu incorporei esse aqui é um processo quântico. Esse processo quântico está incorporado nesses termos aqui. Então, você está trabalhando com uma eletrodinâmica. Oi? Não, tudo bem. Então, você introduz. Pelo H cortado. Oi? Pelo H cortado. Então, você introduz os efeitos quânticos, mas você gera um lagrangiano puramente fotônico. Então, se você disser, eu quero estudar o espalhamento fóton-fóton, mas vamos dizer, fótons na faixa do KeV, como o André falou. Então, se eu quiser pegar fótons na faixa do KeV, esse lagrangiano aqui pode ser uma boa aproximação. Então, é um lagrangiano efetivo, onde você pegou o elétron e o pósitron não estão presentes, como você bem observou. É uma eletrodinâmica sem elétrons e pósitrons, porque os elétrons e pósitrons foram computados no processo virtual. Então, o efeito do elétron e do pósitron está nesse loop quântico, está nesse processo virtual, e aí desse processo virtual você extrai. Eles mostram o trabalho, é um trabalho matematicamente, sim, não é um trabalho de álgebra, de análise complicada, mas é um trabalho de funções especiais. Eles têm que resolver uma série de integrais, e essas integrais, quer dizer, é um trabalho pesado do ponto de vista analítico, e te dá essa resposta. Esse trabalho está traduzido para o inglês. Ele estava em alemão até, eu acho que a década de 80, mais ou menos, mas aí os dois alemães lá, o Hagen Kleiner, né, o Hagen Kleiner, tem um aluno dele, um estudante dele, traduziu o artigo, está nos arquivos. Vocês podem achar com esse título mesmo, eu acho que está aqui o título. Eu botei o título, Consequences of the Dirac Theory of the Cosmos. Está no arquivo. Bom, então é isso. Você então constrói uma teoria fotônica, um modelo puramente fotônico, onde o efeito do elétron, os efeitos quânticos eletromagnéticos do elétron e do pósitron estão computados nos coeficientes alfa e beta. Isso vai mudar o potencial, né? Oi? Muda o potencial. Não, mas eu sou bem. Quer dizer, você vai ter correções que não. Correções que não são mais. Proporcionais ao total. Um sobre R3, isso. Sobre R4. Isso, contribuições com potência mais altas de R no denominador. Bom, então a gente dá uma paradinha por aqui. Agora só uma coisinha, gente. Quinta-feira que vem, eu tenho uma viagemzinha. Então eu estou pensando em fazer o seguinte. Para o outro curso, que é o curso de teorias efetivas, não é um curso que eu preciso de 4 horas. Então eu estou pensando em fazer o seguinte. Na sexta-feira que vem, eu faço o curso de teorias efetivas de 4 às 6 e faço esse nosso curso aqui de 6 às 8, na sexta-feira. E quinta-feira eu vou ter que estar fora, vou ter que ir a Minas Gerais. Aí eu faço, concentro os 2 cursos na sexta-feira, tá bom? Legal? Para não ter que dar aula no sábado, porque semana que vem, sábado é dia 21, né? Sábado é 21. Dia 23 é feriado no estado do Rio, em alguns estados, no negócio de São Jorge, né? Então,